reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, e vão todos como irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sintam-se acolhidos para esta celebração especial de nossa comunidade paroquial, em que nossa matriz será dedicada, ou seja, declarada publicamente como local dedicado ao louvor a Deus e à celebração da salvação divina através das ações litúrgicas, as orações da comunidade e as orações pessoais. Reunidos pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como povo santo que forma a Igreja de Deus, iniciemos a nossa celebração cantando. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem-amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e Salvador. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Messias enviado aos pobres. Nós te louvamos, ó nosso Rei de coração manso e humilde. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. a nossa alegria é imensa hoje nesta noite, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e nós temos hoje a grata satisfação de ter entre nós Dom Wilson Tadeu Ienque, nosso arcebispo metropolitano, que vem presidir esta Santa Eucaristia. Eu quero saudar também os padres, o padre Davi, que é cura da catedral, reitor lá, pároco, não é? Também o padre Aldo, vigário especial de Santa Paulina, o padre Jorge, que auxilia ali na fazenda e também na Canelinha, e o pároco ali do Dom Bosco, o padre Jefferson Salesiano, né? E os diáconos, nossos diáconos, Auri, o Antônio, que nos auxilia agora,
Juarez, né, presidente lá da Casa São Lourenço, e o nosso diácono Luiz Sérgio, que sempre nos auxilia tanto aqui também, nos ajudando. Então, nesta noite, também com as autoridades municipais, seu prefeito, Dr. Volney Morastone, sua esposa, as outras autoridades se fazem presente nesta noite, com cada uma de nossas famílias. Aqui se encontra representante de todas as nossas comunidades, Dom Wilson, nesta noite, os CPC, CPP, esse povo todo que se empenhou conosco, não é? Também eu não vi antes da missa, não sei se já chegou, se está presente, o arquiteto Tobias está presente, talvez está chegando aí, falou que viria de Curitiba, foi o que nos ajudou, nos auxiliou aqui, para poder chegar onde chegamos nessa reforma. Então, acolhendo Dom Wilson, os padres, diáconos, seminarista Alisson, que vai nos auxiliar também na cerimônia, e a cada um de vocês, vamos saudá-los com a calorosa salva de palmas. Bem-vindos. Obrigado, Padre Zeldo. Quero saudá-lo, especialmente hoje. O Padre Zeldo está um pouco exultante, né? Final de obra sempre é assim. Saudar os padres que concelebram, os diáconos, toda a equipe de celebração. Quero saudar a toda a comunidade, quando digo a comunidade paroquial, e da matriz, das capelas. Quero saudar a todos que estão aqui, na pessoa dos que estão aqui, a todos que estão em casa. Saúdo também o senhor prefeito, esposa, demais autoridades que possam estar presentes. Eu perguntaria a vocês olhando a igreja, está com cara de nova, né? Vocês estão contentes? Sim! Opa, tá bom. E é com esse espírito que nós queremos celebrar. De fato, está muito bonita, está fruto do esforço da comunidade toda, e isso deixa muito mais bonito ainda, né? Queremos colocar tudo isso sobre o altar. A cerimônia de hoje não vai se repetir mais nessa igreja, é uma só, e hoje é dedicação da igreja. Poderia ter sido feita no passado, mas não foi. Então, aproveitamos a reforma e vamos fazer a dedicação. Depois a gente vai explicando um pouco o que é isso e como é que vai se desenvolver. Esse espaço é dedicado para uma função bem específica, do encontro da comunidade com Deus. É para isso que se dedica esse espaço. E todo o rito depois vai convergir para isso. Então, nós iniciamos professando a nossa fé. Por quê? Porque temos a mesma fé que estamos aqui reunidos. Pela mesma fé que essa obra, essa igreja foi construída. No passado e agora reformada. É a mesma fé. Então, vamos fazer o sinal da cruz, recordando essa mesma fé que nos une. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O primeiro rito é a bênção com a água batismal. Então, será abençoada a água, há uma oração de bênção, e logo em seguida, tanto as paredes da igreja quanto a assembleia serão aspergidos. Isso tem um significado. Nos lembra a água do batismo. Pelo batismo nos tornamos cristãos, nos tornamos filhos de Deus. No batismo nos tornamos irmãos em Cristo. E então queremos recordar o batismo. Isso nos recorda exatamente aquilo que conduz a nossa vida. Ó Deus, por vós toda criatura chega à luz da vida. Mostrais tanto amor pelo ser humano, que não apenas o sustentais com a paterna solicitude,
mas ainda apagais seus pecados com o orvalho da caridade, e incansavelmente o reconduzis a Cristo sua cabeça. Por desígnio de misericórdia decidistes que os pecadores mergulhados na fonte sagrada e mortos com Cristo ressurgissem purificados de toda culpa, se tornassem seus membros e co-herdeiros dos bens eternos. Por vossa bênção, santificai esta água, vossa criatura, aspergida sobre nós e as paredes deste templo, seja a lembrança de nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito. Concedei-nos a nós e a todos os irmãos e irmãs que nesta igreja celebrarem os divinos mistérios, chegar a Jerusalém celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, enquanto Padre Zeldo e eu vamos dando a bênção à igreja e à Assembleia, nós cantamos. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, o Pai das misericórdias, esteja presente nesta casa de oração e a graça do Espírito Santo purifique o templo de sua morada, que somos todos nós. Amém. E agora queremos expressar a nossa alegria de estar reunidos com o canto do Glória. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, bone voluntatis. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. vós que estais à direita do Pai, Tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, inundai este lugar com a vossa graça, e a todos os que vos invocam prestai vosso socorro. Aqui o poder de vossa palavra e de vossos sacramentos confirme o coração de todos os fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o 1º dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendize o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém? Amém. Depois inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram claramente e distintamente o livro da lei de Deus. Explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e repartir com aqueles que nada prepararam, pois este é dia santo para nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. 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 A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma.
sabedoria dos humildes. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloco como experiente mestre de obras, o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e só vós este santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto
e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meu caro Padre Zeldo, caros padres, diáconos, toda a Assembleia, gostaria de falar rapidamente aquilo que nós estamos realizando, a dedicação de uma casa para o nosso encontro com Deus. Gostaria que vocês recordassem, quem é mais antigo, como é que isso aqui tudo começou. Começa um núcleo e, de repente, eles dizem: precisamos de um lugar para nos encontrar, para rezar, né? Normalmente acontece assim. E aí se constrói uma igrejinha, muito simples. Depois a comunidade engrossa, se constrói algo um pouquinho melhor. E até chegar nisso que estamos vendo hoje. Qual é o significado de uma igreja numa comunidade? Eu não tenho dúvida nenhuma que é o elemento mais importante. É o lugar de reunião, mas não é só uma reunião entre nós. É um lugar da reunião nós com o Deus da nossa fé. Esse é um elemento que constrói comunidade, que une, cria algo muito forte entre as pessoas da mesma fé. E a igreja, o templo, ele será o sinal, será o lugar que simboliza exatamente isso. E enquanto se busca esta mesma fé, e se busca esse lugar, e se mantém esse espírito, essa comunidade vai se manter unida nos bons propósitos. O prefeito não vai ter nenhum problema com essa comunidade, pelo contrário, vai ter um grande colaborador também nos seus ideais para toda a comunidade mais ampla. Então, isso é alguma coisa fundamental. E como é que começou isso? Vamos pegar bem lá do Antigo Testamento, lá o Moisés no deserto. E o Moisés andava com dificuldade de como governar o seu povo, como coordenar as atividades e a caminhada no deserto. E aí surgiu a ideia exatamente de construir uma tenda. E nessa tenda ele colocou as pedras da lei que ele recebeu na montanha, né? Então ele estava exatamente nesta tenda. E a tenda era o lugar do encontro da comunidade com Deus. Quando Moisés tinha uma coisa importante para falar para o povo, reunia o povo na tenda. Quando o povo queria se dirigir ao seu Deus, também se dirigiam à tenda. Lá estavam as pedras da lei, da vontade de Deus para o povo. E o povo recordava isso, reforçava isso. E nesta força ele caminhava. E quando Moisés caminhava para a tenda, diz a Sagrada Escritura, todo o povo se voltava.
e Moisés resplandecia. Não era um encontro qualquer, era um encontro com Deus. E por isso também o efeito que deixava depois na pessoa dele, mas também depois nas coisas que ele falava para o povo, era um efeito altamente benéfico, altamente construtor. Então, essa ideia do templo, do lugar do encontro com Deus, é muito forte na Sagrada Escritura e é algo que nós devemos manter. Construir e lutar com todas as nossas forças para isso não se tornar um lugar comum qualquer. A segunda leitura, aliás, a primeira leitura, vai nos falar de um fato histórico. Que fato é esse? O povo judeu, ele foi derrotado em guerra e foi deportado para a Babilônia. E claro, vencido em guerra, destruíram tudo, levaram todas as riquezas, o que tinha de bom, levam porque era o direito do vencedor. E com isso queimaram o templo, queimaram todos os símbolos, os utensílios do templo levaram como troféu. E foi uma grande humilhação para o povo. O povo tinha confiança de nós podemos ser fracos, mas Deus combate a nosso lado. O que aconteceu que Deus não nos defendeu dessa vez? E então isso gerou um clima muito ruim. Eles foram para a Babilônia, lá começaram de novo a vida, mas sem os ensinamentos que eles tinham da tradição. E começaram a adotar também alguns costumes dos povos lá onde estavam habitando, casaram-se com pessoas também de outra fé, e tudo isso criou uma dificuldade muito grande. Umas dezenas de anos depois, o rei morreu, veio outro rei e disse que eles poderiam voltar. Mas voltaram como derrotados. Aquele espírito de povo não tinha, ninguém colaborava com ninguém, cada um pensava só em si, e num derrotismo muito grande, numa tristeza muito grande. E quando olhavam, estavam lá as ruínas ainda incendiadas do templo, das casas, e assim por diante. Tinha tudo para reconstruir. E a obra da reconstrução não andava, o povo não aderia. Não era o povo aqui de Itaipava que faz acontecer, né? Estava muito difícil. Então, o Neemias era o governador e Esdras era o sacerdote. E o Esdras, um dia andando por lá, nas ruínas do templo, ele descobre uma cópia do livro da lei. Lá no meio dos escombros tinha sobrado isso. E aquilo foi um troféu. Ele logo se reúne com o governador Neemias. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos convocar todo o povo e vamos apresentar o livro da lei. E num sábado, que era o dia sagrado deles, leram aquele livro de manhã até a noite. E não reclamaram, hein? A missa foi bem cumprida. E, pelo contrário, eles choravam. Mas choravam de alegria, porque novamente se encontraram com aquela que é a palavra de Deus, com a palavra da lei. E aí, em torno da palavra de Deus, se animaram e começou a obra da reconstrução, não só do templo, mas também a reconstrução do próprio povo, da própria vida. É o que nós somos chamados a fazer, em torno da palavra, e também vamos construindo a nossa vida, a vida da nossa família, da nossa comunidade, sim, escutando a palavra de Deus. Essa é a grande orientação que nós temos para a nossa vida. E que isso realmente possa acontecer. E hoje é um dia privilegiado. Eu falava que é a única celebração desse tipo que será nessa igreja, porque ela é a de consagração. Então que isso marque também a vida de cada um, de cada família que está aqui, e conte para quem não veio. Certo? Então é algo assim muito importante, muito fundamental. Mas eles reconstruíram o templo,
Mas onde é que Deus quer morar realmente? No nosso coração. Na noite de Natal, Jesus não achou um lugar para nascer, para acolhê-lo, mas Ele quer nascer não numa gruta, mas no coração de cada um e de cada comunidade. Que, de fato, esse aqui seja o lugar nosso do encontro com Deus. Também no lugar onde nós podemos dizer em oração que Deus pode morar na nossa casa. O Evangelho de Zaqueu nos mostra isso. Jesus diz: desce, Zaqueu, hoje devo permanecer na vossa casa. E é o que Cristo diz para cada um de nós. Eu quero permanecer na vossa casa. Quero permanecer na vossa vida. E reunir-se nesse templo vai ser um modo de fazer, reforçar essa ideia, reforçar esta certeza e reforçar esse pedido e de que Jesus pode vir e nós vamos sempre acolhê-lo. E é importante, na igreja temos algumas partes que são importantes sempre falar. No centro de qualquer igreja que vocês entrarem, o centro é o altar. Tudo que existe na igreja é em função do altar e voltado para o altar. Vocês estão sentados voltados para o altar, né? É o centro. É o próprio Cristo. E nós voltados para o altar somos nós reunidos em torno de Cristo. Então o altar não pode ser tratado de qualquer forma. Não é uma pedra. Como a pedra dos mandamentos para os judeus não era uma pedra qualquer. Lá estava a lei de Deus. Quando nós, numa igreja, entramos, diante do altar nós fazemos sempre uma inclinação. Não é tanto uma inclinação diante de um altar, mas é nosso ato de adoração ao nosso Deus. Quando nos inclinamos diante do altar, é isso que nós queremos fazer. Na igreja, nós também temos um modo de estar. Não se está, não é um bazar, uma feira pública, né? Mas procura se compenetrar, não atrapalhar o outro que quer rezar. É um lugar que pede de nós uma certa postura. A gente deve sempre procurar fazer isso. Que tudo na igreja leve a quem entrar a fazer esse encontro com Deus. Que o clima de respeito, de oração, de devoção, tudo isso favoreça não só a nós, mas a quem entrar na igreja seja favorecido por esse Espírito. Penso que isso seja realmente importante. Então, diante do altar, nós sempre fazemos uma inclinação. Quando passamos, simples, não precisamos fazer mesura nenhuma. Muito simples, e podemos dizer: Senhor, eu te adoro. Senhor, esteja presente na minha vida, diga o que você quiser para o seu Deus. Quando nós passamos diante do sacrário, aqui está no altar antigo, e por acaso vai na mesma direção, diante do sacrário a gente dobra o joelho. É sinal de adoração. Outra parte importante de qualquer igreja é a mesa da palavra, o ambão. A palavra de Deus tem um papel importante. Vocês veem a primeira leitura, a importância que tem a palavra de Deus na nossa vida, né? Então a palavra de Deus não é feita de qualquer forma. Ela é proclamada daqui. É deste lugar que a palavra de Deus deve ser proclamada. E não é proclamada de qualquer jeito. Ela deve ser proclamada para que todo mundo entenda. Nós emprestamos o nosso entendimento daquela palavra para todo mundo e pronunciamos em boa voz. Quem é que faz a leitura? Qualquer um pode fazer, mas não de qualquer jeito. Certo?
os jovens às vezes ficam nervosos, deve ir treinando até conseguir fazer uma leitura razoável para a Assembleia. A palavra ela deve ser tratada com o máximo respeito. E devemos procurar fazer isso. Não somos perfeitos, né? Mas devemos fazer o melhor possível e que não de qualquer jeito. Depois a palavra de Deus é proclamada do livro, não de qualquer folheto. Folheto a gente, para acompanhar, vai. Mas ela é do ambão, a mesa da palavra, ela é proclamada para toda a Assembleia a partir do livro. Por isso, toda a igreja vai ter o lugar de proclamar a palavra. A outra parte importante ainda é a pia batismal. É ali que os novos cristãos, os novos membros da comunidade são batizados. É através do batismo que entram na comunidade. Então há um lugar sempre específico na igreja onde se faz o batismo das novas gerações de cristãos. Então são 3 partes importantes: o altar, o ambão e a pia batismal. E temos o sacrário também. Eu vou explicar já, até porque o sacrário é o mesmo, então não teremos um rito de bênção do sacrário, já está abençoado. Ali estão as reservas, as hóstias consagradas estão aí. Para quê? Para a comunidade. Para os doentes que não podem vir à igreja, então se pega desta reserva. Também estão aí, Cristo se faz presente na hóstia consagrada, é a forma como Cristo quer estar presente no meio de nós. Ele que disse, agora ainda em Corpus Christi, lembramos isso: tomai e comer, isto é meu corpo, tomai e beber, isto é meu sangue, né? Ele quer estar no meio de nós, como alimento, está presente na hóstia consagrada. Por isso nós dobramos o joelho em adoração a Cristo. E quando fazemos isso, ou numa passagem, ou então, melhor ainda, quando nós nos prostramos por um tempo em oração para o nosso encontro com Cristo presente na hóstia consagrada. Os momentos de adoração, né, são muito, muito importantes. Cristo não pode ser um prisioneiro lá que ninguém chega nem perto, né? Mas é Ele que quer exatamente habitar no nosso coração. Está bem. Nós agora faremos então os ritos de dedicação do altar e começamos com a ladainha. A ladainha de todos os santos são aqueles que já nos precederam, celebram para sempre no céu. Aqueles onde Deus pôde se manifestar na vida deles, né? Então lembramos alguns dos santos e pedimos que eles intercedam por nós para que nós também rezemos bem e rezemos direito, né? Vamos fazer isso e depois logo em seguida haverá uma oração de bênção do altar e a unção do altar. Depois os ritos complementares ainda logo em seguida. Meus irmãos e minhas irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que dos corações dos fiéis faz templos espirituais para si, e venha a súplica fraterna dos santos unir-se às nossas vozes. E agora, ajoelhemo-nos. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, intercedei por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Santo André, Rogai por nós. São João, Intercedei por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. Santo Estevão, Rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, Rogai por nós. São Lourenço, Intercedei por nós. Santas Perpétua e Felicidade, Rogai por nós. Santa Inês, Rogai por nós. São Gregório, Rogai por nós. Santo Agostinho, Intercedei por nós. Santo Atanásio e São Basílio, Rogai por nós. São Martinho e São Bento, Rogai por nós. São Francisco e São Domingos, Rogai por nós. São Francisco Xavier, Intercedei por nós. São João Maria Vianney, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, Rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, Intercedei por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, Rogai por nós. Santa Paulina, Rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Intercedei por nós. sede-nos propício, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo mal, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo pecado, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis da morte eterna, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa encarnação, Ouvi-nos, Senhor. pela vossa morte e ressurreição, Ouvi-nos, Senhor. pela efusão do Espírito Santo, Ouvi-nos, Senhor. apesar de nossos pecados, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis governar e conservar a vossa santa igreja, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis sustentar o Papa e todas as ordens eclesiásticas na santa religião,
ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis dar-nos forças e perseverança em vosso santo serviço. ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis consagrar essa igreja, Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas preces pela intercessão da Santa Virgem Maria e de todos os vossos santos, para que este lugar que vai ser dedicado ao vosso nome se torne causa de salvação e de graças, onde o povo cristão reunido na unidade vos adore em espírito e verdade, e se edifique no amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O momento seguinte será a oração de dedicação do altar. Falava que é o lugar central da igreja, então dedicamos o altar e nele todo o templo. Uma das coisas interessantes, cantamos a ladainha de todos os santos no início da igreja, sobretudo na igreja de Roma. O povo se reunia sobre o túmulo dos mártires, lá celebravam a Eucaristia, porque tinham a certeza de que através do martírio eles se uniam ao sacrifício de Cristo na cruz. E então era o altar, era exatamente o túmulo dos santos, isto é, a vida dos santos é o verdadeiro altar, e que nós sejamos santos também para ser este altar a oferecer o sacrifício que agrada a Deus. Então faremos agora a oração de dedicação. Deus santificador e guia da vossa igreja, com festivo precônio é-nos grato celebrar o vosso nome, porque hoje o povo fiel, com o rito solene, deseja consagrar-vos para sempre esta casa de oração, onde vos honra com amor, instrui-se pela palavra e se alimenta com os sacramentos. Este edifício faz vislumbrar o mistério da igreja que Cristo santificou com seu sangue, para apresentá-la a si mesmo qual esposa gloriosa, virgem deslumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito. Igreja Santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o mundo inteiro. Os seus sarmentos sustentados pelo lenho, ela os eleva até o reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com o ser humano, templo santo que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos com Cristo Jesus, sua grande pedra angular. Igreja sublime, cidade construída no cimo do monte, visível a todos e a todos radiosa, onde refugie perene a lâmpada do Cordeiro e delicioso ressoa o cântico dos eleitos. Suplicantes, pois, nós vos rogamos, Senhor, dignai-vos inundar esta igreja e este altar com santidade celeste, que sejam sempre lugar santo e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Aqui as ondas da graça divina sepultem os delitos, para que vossos filhos e filhas, ó Pai, para que, mortos pelo pecado, renasçam para a vida eterna.
aqui ao redor da mesa do altar, celebrem vossos fiéis o memorial da Páscoa e se alimentem no banquete da palavra e do Cordeiro de Cristo. Aqui, como jubilosa oblação de louvor, ressoe a voz do gênero humano, unida aos coros dos anjos, e suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo. Aqui os pobres encontram misericórdia, os oprimidos alcancem a verdadeira liberdade e todos sintam a dignidade de ser vossos filhos e filhas, até que exultantes cheguem a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, em seguida, será ungido o altar e a unção será com óleo do crisma. O óleo que foi abençoado na quinta-feira santa, exatamente para tornar santos os que forem ungidos com este óleo. A nós, no sacramento da crisma, no batismo, e também o nosso altar será ungido com o mesmo óleo. O Senhor santifique com sua força este altar e esta casa que vamos ungir, para que expresse por um sinal visível o mistério de Cristo e da Igreja. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Diz o Senhor, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Eis a cidade santa, a nova Jerusalém, descida do céu de junto de Deus. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Serão o seu povo e Deus com eles será. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Um outro momento nós vamos vivenciar agora, que é a incensação. O incenso ele tem umas características na celebração. Nós vamos lembrar um pouco do sacrifício de Caim e Abel. Caim, que tinha um coração mau, oferecia o sacrifício e a fumaça não subia, né? Abel, por sua vez, um coração bom, as fumaças subia.
E assim deve subir a nossa oração, toda oração feita neste templo até o coração de Deus. Uma outra característica, o incenso ele tem um perfume. Há quem goste e há quem não goste. Mas a função do perfume é exalar e encher o ambiente todo, né? E que a oração também possa sempre produzir esse perfume, esse ambiente bom, esse ambiente agradável. Suba nossa oração, Senhor, qual incenso diante de vossa face, assim como esta casa suavemente perfumada, também a vossa igreja faça sentir a fragrância de Cristo. Nós somos as pedras vivas da igreja do Senhor. Aleluia. Sobre ti resplandece, a tua luz caminharão as nações. Nova Jerusalém, igreja de Deus. Nós somos as pedras vivas da igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Ergue os teus olhos e vê em redor. Todos reúnem e caminham para ti, chegando de longe teus filhos. Nós somos as pedras vivas da igreja do Senhor. Aleluia. Venerado esse lugar, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Nós somos as pedras vivas da igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. A glória de Deus sobre ti resplandece, a tua luz caminharão as nações. Nova Jerusalém, igreja de Deus. Nós somos as pedras vivas da igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora o altar vai ser preparado para a celebração. Grande utilidade do altar é exatamente esse: celebrar a Eucaristia, celebrar o grande sacrifício do próprio Cristo. E
Então ele é revestido com a toalha, depois também com os outros elementos. São colocadas flores, o ambiente fica embelezado e também todo o reino animal, vegetal, participa na nossa celebração de louvor ao nosso Deus. E vocês veem muitas velas que estão apagadas. Nós também agora queremos acender as velas, e esse é um momento importante, porque a vela é feita para iluminar aos outros, e nós também devemos ser quais velas que iluminemos e que possamos trazer a presença de Cristo a todos que encontrarmos. A luz de Cristo resplandeça na igreja e conduza os passos as pessoas à plenitude da verdade. Despontou a tua luz, Jerusalém, e a glória do Senhor te iluminou. Os povos andarão na tua luz, aleluia. Dai graças ao Senhor, vós todos seus eleitos. Celebrai dia de festa e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, dai louvor ao teu Senhor, para que ele novamente arme em ti a sua tenda. Despontou a tua luz, Jerusalém, e a glória do Senhor te iluminou. Os povos andarão na tua luz, aleluia. E assim nós passamos ao ofertório da Santa Missa, com a nossa igreja devidamente consagrada, e que de fato ela seja o nosso lugar de encontro com Deus. E o que podemos oferecer de mais sublime é exatamente o mesmo sacrifício de Cristo, é o que nós celebramos na missa, que nós celebramos na Eucaristia. Então passamos agora ao ofertório. Meu Deus, na simplicidade do meu coração, vos ofereço todas as coisas. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. A vossa majestade está acima dos céus. Meu Deus, na simplicidade do meu coração, vos ofereço todas as coisas. Quando
eu contemplo os céus, obra de vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes. Irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da Igreja exultante e vosso povo reunido neste templo santo, encontre nestes mistérios a salvação perpétua. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Criastes o mundo inteiro para templo da vossa glória, a fim de que vosso nome fosse louvado por toda parte. No entanto, não recusais consagrar alguns lugares para a celebração dos vossos mistérios. Por isso, vos oferecemos com alegria esta casa de orações, erguida pelo trabalho humano. Aqui se vislumbra o mistério do verdadeiro templo e se antecipa a imagem da Jerusalém celeste, pois fizestes do corpo do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, um templo consagrado à vossa glória, na qual habitasse a plenitude da divindade. Fizestes a Santa Igreja, qual cidade erguida sobre alicerces dos apóstolos, tendo o próprio Cristo como pedra angular. Ela deve ser construída com pedras escolhidas, vivificada pelo Espírito e cimentada pela caridade. Nela sereis tudo para todos, pelos séculos afora, e brilhará eternamente a luz do Cristo. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar estes mistérios. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, o nosso padroeiro São Pedro Apóstolo, Santo Antônio e Santa Maria Gorete, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Wilson aqui presente, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces desta vossa família que vos dedica esta igreja, que ela seja para vós a casa da salvação e o santuário dos sacramentos. Aqui ressoe o evangelho da paz e sejam celebrados os santos mistérios. Por eles, vossos fiéis, enriquecidos pela palavra da vida e pela graça divina, possam chegar a Jerusalém eterna, após a peregrinação pela cidade terrena. Lá reunireis, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos serviços. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Queremos recordar todos os fiéis falecidos desta comunidade e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciar com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Cheios de alegria, renovemos a nossa confiança e apresentemos a nossa oração ao nosso Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é o corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que os receberdes, fazei-o em minha memória. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Este é o corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que os receberdes, fazei-o em minha memória. Oremos. Senhor, por estes sacramentos recebidos, aprofundai vossa verdade em nossas mentes, que ela nos leve a adorar-vos sem cessar em vosso templo santo, e a participação da glória com todos os santos diante de vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Caro Dom Wilson, estimados colegas padres que puderam hoje estar conosco, que bênção, diáconos, e agora eu tenho que trazer aqui, vem cá diácono, ele é transitório, vem cá Guilherme, não apresentei você porque é um momento especial, vocês estão vendo, transitório porque ele está transitando por aqui, né? Será só isso? Não, o Guilherme, o diácono Guilherme que auxilia o padre Davi lá na catedral, vai ser ordenado padre no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, às 9 horas. Vamos rezar, olha aí que fruto bonito com ele. Tem o Rodrigo Laufer, que é aqui da paróquia São João, né? Nosso aqui de Itajaí. Depois também o Ricardo, que é lá de Palhoça, de Aririú, onde já tive a graça de trabalhar, naquela paróquia São Francisco de Assis. Então vamos saudar as vocações com uma grande salva de palmas, né? Seja feliz, abençoado. Obrigado. O nosso seminarista Alisson, que nos ajuda aqui. Nós temos também um leigo consagrado, que é da nossa paróquia. Vem cá, Geiso. Trabalhou bastante aí com o Beto nos bastidores, né? Ele é da Divino Oleiro. Então, as vocações, graças a Deus, vão surgindo. E nós temos também um da congregação do Dom Wilson, o Iago, que é da Bahia, nossa comunidade aqui. Já está em São Paulo estudando, né? Então somos felizes, tem também o Gustavo, que é de uma comunidade nossa, Nossa Senhora do Rosário, que está em Azambuja, iniciou este ano os estudos. Então veja que beleza para a nossa paróquia, ela tem apenas 10 anos de idade, é a criança mais nova de Itajaí, porque as outras paróquias já têm tudo jubileu, Dom Wilson, vamos ver se nós vamos chegando para lá, né? No dia 5 de março deste ano, nós comemoramos 10 anos que Dom Wilson instituía a Itaipava, esta igreja dedicada a São Pedro como capela, ficou então a matriz desta nova paróquia, composta então por 14 comunidades. E também a obra São Lourenço faz parte, porque está dentro do território da nossa paróquia, sendo uma obra tão benéfica, de ajuda e auxílio a tantas pessoas. Nós temos esta graça, então, também de poder colaborar junto com as demais paróquias. O início, como Dom Wilson falou, certamente uma pequena capela aqui erigida, quase 100 anos vai fazer, 2024 já, não é? Que foi a primeira capelinha erguida aqui dedicada a São Pedro. E depois, então, claro, como ele falou, a Itaipava foi crescendo, e a gente fica até admirado como pode, há mais de 60 anos atrás, o povo, tão cheio de fé, de amor a Deus, erguer este templo, que é uma capela há muitos anos, né? E quiçá ele soubesse que um dia se tornaria uma igreja matriz, né? Então, realmente uma graça muito grande. E o início se deu com o padre José Rufino Filho, que vocês podem lembrar com alegria e gratidão, que foi o primeiro pároco. Ele iniciou aqui os preparativos para ser paróquia, se chamava quase paróquia em 2011, depois em 2012, então Dom Wilson criou a paróquia de Itaipava, aqui neste lugar. E assim, agora eu estou aqui, já quase 3 anos e meio, eu não estou dizendo isso, Dom Wilson, não, para o senhor contabilizar muita coisa, né? Porque o povo diz que é pouco. Outros dizem, olha, não sei se para o bispo é pouco, né? Mas assim vai, né? Então eu estou brincando um pouquinho e assim a gente vai ordenando as coisas com alegria. No meu primeiro ano, quando eu cheguei aqui, em 2019, então se apresentou esse desafio. Chovia dentro da igreja e com problemas no telhado. Foi então que o coordenador, Marcelo Zermiani, coordenador do CPC da nossa matriz, também o vice-coordenador Tarcísio Simas, me procuraram para saber se poderia iniciar os trabalhos ao decidir como faríamos, porque se tratava de uma obra muito grande, que pensava só no telhado, mas depois veio tantas outras coisas. E a ideia então deles, comigo e também os outros membros do CPC, foi de a gente não só empreender a reforma do telhado, mas realmente fazer, como nunca se tinha feito, uma reforma geral na igreja. E para isto, Tarcísio então teve a ideia de chamar um arquiteto sacro, alguém que entende de igreja, estudou sobre isso, para que a gente pudesse então fazê-lo bem.
E se trata então da pessoa do Tobias Machado. Ele é da comunidade lá de Curitiba, também ele um leigo atuante de igreja, pessoa que a gente pode realmente confiar e de um talento assim para poder realmente ajudar a erguer tudo isso que vocês hoje podem ver aqui. Não sei se já chegou, ele disse que viria, está presente, Tobias? Nossa, então o trânsito está pesado mesmo de lá para cá hoje, né? Talvez venha outro dia, tá bem. Então a nossa alegria, depois de tantas dificuldades e problemas, nós nunca imaginávamos que depois de iniciar o ano de 2020, viria esta pandemia, que tomou muitas de nós de surpresa, também nossas igrejas. Como fazer para levar adiante uma obra que havíamos apenas começado? Até o coordenador Marcelo um dia dizendo para nós, né? Não sei se ele vai lembrar, mas ele dizia assim, Dom Wilson, porque no telhado nós tivemos que fazer 2 vezes. Aí ele disse, mas que coisa, nessa igreja tudo tem que fazer 2 vezes. Aí eu disse, calma, isso aqui é alguma coisa que tem problema. Mas vamos para frente. E assim foi indo. Depois fomos atingindo então também o coração do nosso povo, bom povo das nossas comunidades. Por isso aqui, nesta noite, é difícil para mim, se eu fosse para enumerar o nome das famílias, né? Vocês sabem, eu conheço muitos de vocês e vou conhecendo cada vez mais. Vocês também já me conhecem. Então, no nosso coração, e principalmente no coração de Deus, nunca vai faltar o amor e o carinho, e a sua bênção, né? Então, mais do que citar o nome de uma família que ajudou, de uma pessoa, eu gostaria que vocês tivessem essa consciência. Esta casa, esta igreja, é da comunidade, né? E que belo que nós temos esse amor, porque, como nós cantávamos, nós somos as pedras vivas a edificar esse templo do Senhor. Então, isso é que Deus quer contar, e eu tenho um desejo no coração, porque aqui, Dom Wilson, a gente precisa ir mexendo devagarzinho na Itaipava, com muito jeito. Olha, Deus ajude que as famílias aqui vão descobrindo a beleza do templo, né, desta igreja, e como o Senhor falou, venho aqui rezar, né? Venho falar com Deus. Essa é a nossa vontade, que nossas famílias participem cada vez mais do coração da igreja, né? Ouvindo o seu Deus e também amando e colocando Ele bem dentro das suas vidas. É isso que nós desejamos ao reformar a nossa igreja. Seria uma coisa até, vamos dizer assim, meia descabida se a gente fizesse só para honrar, vamos dizer assim, uma beleza externa, ou mesmo que seja aqui dentro, mas nós mesmos não sentisse parte dela e dentro dela. Então, por isso não vou citar nenhuma empresa, nenhum empresário, mas todos sabem que colaboraram ao longo desses quase 3 anos. O mês que vem, mês de julho, fará justamente 3 anos que nós deixamos de usar aqui a igreja e fomos aí para o nosso salão, graças a Deus que tinha aquele espaço, e serviu muito para nós poder continuar rezando, pedindo a bênção de Deus, nos reunindo e, sobretudo, levando adiante a obra da evangelização, iniciada há tantos anos aqui, por antepassados vossos e também por vocês hoje, comigo, com o nosso diácono Auri, e agora se soma a nós o diácono Antônio, e os padres também que colaboram aqui os finais de semana. A gente fica muito feliz quando pode contar com a ajuda de cada um. E agora, neste momento, eu queria chamar então os membros do Conselho de Pastoral, que Dom Wilson pudesse visualizar também, porque uma equipe que trabalha junto, soma forças, né? É claro que esses são a equipe do CPC da Matriz, então o coordenador e a sua esposa, também os filhos que estão presentes, Marcelo Zerbiano e a esposa, Tarcísio Simas e sua namorada, né, senhorita, também a Sandra, se o esposo já estiver, pode vir, Simone Zermiani, o esposo e o filho, Lucenir e Neto. É claro que estes trabalham mais diretamente com a gente, pode ficar aqui à frente, mas se eu fosse pedir, eu acho que quase toda a nossa igreja ficaria de pé, porque ao lado deles tem muitas famílias e são tão assim caras a nós, né? Muitos de vocês estão bem aqui à frente. Eles colaboram com eles, por exemplo, as festas, agora o novenário, né, de São Pedro, que nós iniciamos amanhã.
lá na cozinha, para que as coisas aconteçam, tem muita gente se dedicando, muitas famílias, homens e mulheres, crianças, jovens, dando o seu melhor, não é? E assim também eu queria agradecer de coração as pastorais, todo o CPP da nossa paróquia, não é? Os CPCs das 14 comunidades. Vocês aqui representam muita gente, muitas pessoas que com vocês vão somando forças nessas 14 comunidades da nossa paróquia São Pedro. Também o nosso prefeito aqui presente, a sua esposa, os vereadores, né, aqueles que moram aqui e também os demais, o Dedé, que muitas vezes, né, na Secretaria de Obras, quantas vezes o padre ligou, pedindo tantas coisas, né, para agilizar, através também do nosso querido diácono Luiz Sérgio, e também aqui, né, os nossos do bairro, que vocês conhecem bem, né, Vanderlei e assim tantos outros. Que Deus abençoe a cada um e que vocês continuem iluminados pela luz da fé a nos ajudar sempre, né? E agora então nós vamos fazer uma pausa, porque o padre vai dar depois um aviso, assim, Dom Vil sabe como é o pároco, né? Sempre tem que mandar o povo andar para frente, né? Nós vamos para a mesa agora, tudo bem, mas amanhã continua tudo isso bonito, né? Então eu queria pedir agora ao Marcelo, que é o nosso coordenador, a Fabiana, sua esposa, os filhos, para entregar ao Dom Vilso em nosso nome, uma cesta com produtos da nossa terra, Dom Vilso. Tudo isso é produzido aqui, né? Então trago aqui para que eles possam ir lá. E depois deles, eu gostaria que vocês também cumprimentassem Dom Vilso, pode dizer quem vocês são, é a missão que vocês têm. Então, uma calorosa salva de palmas a Dom Wilson, o nosso Conselho de Pastoral. E agora uma palavrinha do coordenador, ele está emocionado, mas uma palavra vai sair. Uma boa noite a todos. É uma enorme satisfação receber o Dom Wilson aqui e nós conseguir concretizar essa obra, que foi de tanto sofrimento, mas de muito acolhimento da comunidade, da prefeitura, que nos ajudou bastante, prefeito, Dedé, não vamos citar nomes, igual o padre falou, mas é muito importante, foi muito importante, e é uma satisfação enorme, estamos muito felizes, eu me sinto hoje realizado, estou até emocionado, porque foi tanto empenho, né, padre, que conseguimos. É isso aí, pessoal. Aproveite a nossa nova igreja. E assim, para concluir, Dom Vício, com muita alegria, o senhor que hoje também teve outras atividades, mas tirou esse tempo bonito para estar conosco. A nossa paróquia se alegra muito, né, por esta confirmação na fé que o senhor fez hoje também, né, e por dedicar a nossa igreja a Deus, através do nosso grande padroeiro São Pedro, né? Então, muito obrigado, de coração. Amém. Eu quero parabenizar a comunidade toda por essa obra. Ao conselho aqui que assumiu, né? Parabéns, parabéns a todos. Quero parabenizar também o padre Iseldo. Aí, pelas tantas, o padre Iseldo andava meio agoniado também, né? Mas diria para a comunidade que a comunidade unida é capaz de fazer muito mais coisa do que imagina. Em algum momento, sobretudo quando destampava um pouco e tinha mais problema, parecia que a coisa não ia mais sair do lugar, né? Mas tudo, quando a comunidade pega junto, é capaz de muita coisa. Demorou um pouco, mas tinha que demorar. Para ficar bonito, tem que ser assim. Então, parabéns, parabéns à comunidade, parabéns a todos, parabéns, Padre Iseldo, e vamos em frente. A igreja está feita e está bonita. Agora a igreja viva. Essa nunca está terminada, né? Essa aqui existe por causa daquela. Essa aqui, a igreja Templo de Pedra, existe para que a igreja viva possa ser construída todos os dias.
Então fiquemos de pé e peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu para a dedicação desta casa, vos faça transbordar de bênçãos divinas. Amém. Amém. Aquele que desejou reunir em seu Filho todos os filhos e filhas dispersos, vos dê a graça de vos tornar de seu templo e morada do Espírito Santo. Amém. Alegres e purificados, possais ser templo em que Deus habita e possuir um dia com todos os santos a herança da vida eterna. Amém. E por intermédio de São Pedro Apóstolo, padroeiro desta comunidade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor ressuscitado. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Aos 24 dias do mês de junho, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2022, sendo Sumo Pontífice Papa Francisco, em missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yenke, Sagrado Coração de Jesus, sendo pároco Padre Zéldo Scherer e coordenador do CPC da Matriz, Sr. Marcelo Zermiani, e vice-coordenador do CPC da Matriz, Sr. Tarcísio Simas. Foi esta Igreja Matriz solenemente dedicada a Deus, em honra de São Pedro Apóstolo. Viva São Pedro! Viva a nossa Igreja! Viva o povo de Deus!